Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tatiane, professora de História. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o roteiro da nossa aula, da nossa semana, certo? Mas antes de começar a falar sobre o nosso conteúdo, eu trouxe aqui uma mensagem para vocês. Ei, psiu! Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Eu sei que os dias estão difíceis, né? É difícil estudar, é difícil se concentrar, é difícil seguir, mas não desista de você, tá? Você tem grandes coisas para realizar. Então vamos seguir em frente e vamos lutar e vamos vencer um dia de cada vez, tá bom? Vamos aqui para o nosso roteiro da semana 31 de maio a 4 de junho. A nossa aula é dia 2 de junho, certo? Quarta-feira. Então aqui o nosso roteiro, ele vai dar continuidade sobre o assunto das grandes navegações, essas viagens de longa distância que vão acontecer de um continente para outro e que no meio disso tudo vai ser descoberto novos continentes, tá bom? Então aqui nessa aula específica nós vamos falar sobre o caminho marítimo para chegar até as Índias e o que eles iam buscar lá nas Índias, né? Então, no primeiro passo da nossa aula, nós temos aqui um mapazinho, uma imagem, para a gente começar a conversar sobre o que seria, né, as especiarias, tá bom? Então, nós temos aqui, primeiramente, né, aqui a gente vai fazer a introdução do assunto, começando o nosso estudo de hoje, compreendendo o que foi o comércio das especiarias. Mas antes de tentarmos entender por que os europeus buscaram um caminho marítimo até chegar às Índias, é interessante saber o que motivou. E para isso precisamos conhecer esse comércio tão importante na época. Você sabe o que é uma especiaria? Vamos juntos aprofundar nosso conhecimento sobre o assunto. Então, pelas leituras que vocês já fizeram, né, da introdução do capítulo, vocês já sabem dizer o que são especiarias? Vamos pensar. Com certeza vocês já sabem o que são as especiarias, né? Nós estamos vendo aqui uma imagem de uma geladeira aberta, certo? Então, assim, hoje nós temos esse eletrodoméstico nas nossas casas, né? Já tem mais de 50 anos que existem as geladeiras, mas elas sempre existiram? Não, elas nem sempre existiram. Então, como é que as pessoas conservavam os alimentos? Como é que se conservava a carne? Como se conservava vários outros tipos de alimentos? Então, aqui na imagem, ele vai fazer esses questionamentos. Como as pessoas conservavam os alimentos antes de existir uma geladeira? Para que serve uma geladeira? E antes da energia elétrica? Primeiro veio a geladeira ou veio a energia elétrica? O que é que a gente está vendo nessa imagem? Eu já disse para vocês. Quando seus avós eram crianças, será que já existia esse eletrodoméstico? Se eu falar dos meus avós, a casa deles nem energia elétrica tinha. Então vamos aqui aprofundar o nosso conhecimento. Como na época das grandes navegações ainda não haviam geladeiras, os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar seu sabor agradável. Além de servir para temperar alimentos, eram também usadas no preparo de remédios
e de perfumes. Mas afinal, o que eram as especiarias? Especiaria vem do latim specie, que seria conjunto de características próprias de alguma coisa. São chamadas de especiarias as ervas ou partes de plantas com propriedades aromáticas e que são usados para dar sabor e aroma a preparações culinárias, como por exemplo, cravo, canela, pimenta do reino, cominho, noz moscada, baunilha, condimento, tempero. Na Europa medieval, especiaria era o nome dado ao conjunto de temperos que os europeus traziam de terras distantes, como a Índia, o Sudeste Asiático e a África. Então, vamos seguir aqui no nosso roteiro. No século XIV, o século XIV, que vai de 1301 a 1400, então estamos falando deste período, o rico comércio de especiarias e de artigos de luxo orientais era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. Então, o comércio marítimo que era realizado no mar Mediterrâneo, quem é que trafegava ali no mar Mediterrâneo? Os árabes e italianos. É como se já pertencesse a eles aquele trecho. Quando os cruzados, aqueles que participaram das cruzadas, voltavam do Oriente, depois de terem combatido os muçulmanos, traziam com eles especiarias, como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outras. Por sua capacidade de conservar os alimentos e de torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa no decorrer do século XIV. Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também os artigos de luxo orientais, como os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Então, a seguir, vamos ver as importantes especiarias da época das grandes navegações. Então, nós temos aqui, algumas delas e as propriedades que elas trazem, Então, nós temos aqui a canela, que além de ser utilizada como tempero, é também usada como aromatizante na fabricação de licores, de bebidas, na feitura de doces, como estimulante também, como remédio antidiarrético, entre outras finalidades. Nós temos o açafrão também, muito presente nas nossas cozinhas. O amarelo do açafrão é ligado ao simbolismo da iluminação e da sensatez. Era a especiaria mais cara do mundo. Nós também temos o cravo, que embora conhecido desde muito antes de Cristo, só chegou à Europa no século IV. E apenas no século XVI, os europeus chegaram às Ilhas Molucas, lugar de origem do cravo. Aí nós temos a noz moscada, a pimenta e o gengibre. Então aqui, pessoal, que tal a gente explorar e aprofundar o tema? Então aí no roteiro de vocês, na plataforma, tem esse vídeo para a gente assistir um pouquinho sobre as especiarias. Então, a partir do que a gente conversou e a partir do que você assistiu no vídeo, nós vamos fazer uma reflexão aqui. Como vimos, as especiarias são temperos, condimentos usados na culinária para proporcionar sabores diferentes nas comidas. Algumas dessas especiarias ainda são utilizadas nos dias de hoje. Quase todos que estão aqui nós utilizamos. Pesquise com os seus familiares uma especiaria que vocês usam ou já usaram alguma vez. Dá lá uma voltinha na cozinha,
da sua mãe, da sua avó, e vamos dar uma pesquisada lá. Quais especiarias tem lá na cozinha, certo? Em seguida, pesquise em livros ou na internet quais são os benefícios das especiarias que tem aí na sua casa, tá bom? Eu aqui na minha casa eu tenho canela, eu tenho açafrão, eu tenho cravo, tenho gengibre. Para que será que serve tudo isso? A partir de agora nós vamos estudar sobre o caminho marítimo para as Índias. Como é que os europeus conseguiam chegar até as Índias? Pois era nesse contexto que ocorria o comércio das especiarias. Até o final do século XV, o comércio de especiarias na Europa era quase todo feito por mercadores árabes e italianos. Porém, um fato contribuiu para a necessidade de se encontrar novas rotas marítimas de acesso aos centros produtores das mercadorias orientais. Esse fato foi a conquista da cidade de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453. Os preços das mercadorias se tornaram ainda maiores devido às taxas que passaram a ser cobradas. A nascente classe burguesa, a burguesia, que vai ser aqueles comerciantes que vão surgir próximo aos castelos, aos burgos, estes realizavam o comércio na Europa. Precisava chegar ao Oriente sem passar pelo mar Mediterrâneo e também Constantinopla. Nesse contexto, portugueses e espanhóis foram os primeiros a tentar encontrar um caminho marítimo ligando Europa às Índias. Percebam que isso levará à chegada dos europeus à África e à América, até então desconhecida pelos europeus. Vamos aprofundar o tema. Temos aí 2 vídeos para vocês assistirem para aprofundar o assunto. É o pioneirismo português. Por que os portugueses foram os primeiros a realizar as grandes navegações? E, posteriormente, o que foi o Tratado de Tordesilhas. Vamos praticar, vamos exercitar tudo aquilo que a gente leu e aquilo que a gente assistiu. Para isso, a gente vai fazer a leitura da página 100 e 101. Vou mostrar aqui para vocês o livro. Tá aqui o livrinho de vocês. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Pronto. A página que vocês vão ler é essa aqui, certo? O caminho marítimo para as Índias. A chegada ao sul da África, porque as viagens, pessoal, eram feitas por etapas. Eles não saíam lá de Portugal, de Lisboa, e já saíam já com um destino certo e já sabiam onde iam chegar e como chegar. Eu estou saindo hoje de viagem e vou chegar daqui a 15 dias nas Índias. Não era assim. Eles iam fazendo aos poucos, iam primeiro descobrindo o território africano, fazendo paragens ali, explorando também as terras onde eles aportavam, e depois eles seguiam viagem. A chegada à América, como é que se dá? A página 101 vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas, a chegada às Índias e a chegada ao Brasil. Depois que vocês fizerem a leitura do livro, nós vamos para a página 108 e vamos fazer a atividade. Vamos ver aqui, página 108. Página 108. Então, quais são as questões que a gente vai precisar resolver? As questões 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ver aqui. São
essas questões aqui. Três, 4, 5, 6, 7, 8. A 9 também. Será que a 9 vai? 9 vai. Então aqui, ó, a questão 3, ela vai falar aqui sobre antes da descoberta do caminho das Índias, como é que era feito o comércio das especiarias, que povos controlavam esse comércio. Eu já comentei aqui, né? Por onde é que era feito esse trajeto para as Índias? Como era feito? E quem é que realizava? Questão de número 3. Ui. Vamos lá. Questão de número 4. Quais foram as condições que tornaram possível a Portugal iniciar as grandes navegações? O que Portugal tinha de diferenciado em relação aos outros países da Europa? Número 5. O que eram as Índias? O que eram as Índias? Por que todo mundo queria para lá? O que era? Número 6. Onde fica localizado o Cabo da Boa Esperança? Como era chamado esse cabo antes de 1487? Questão 7. Qual era o objetivo da expedição comandada por Cristóvão Colombo? Ele saiu lá da Europa e qual era o objetivo dele? Em que continente essa expedição acabou chegando? Eles chegaram aonde eles desejavam? Como foi? Quando isso aconteceu e como aconteceu? Número 8. Em que ano foi assinado o Tratado de Tordesilhas? O que esse tratado determinava? O que tinha nesse acordo? Quem é que participou desse acordo, desse Tratado de Tordesilhas? Questão 9. Qual era o objetivo da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral saiu de onde? E qual era o destino dele? Qual era o combinado? Antes de chegar ao destino, em que lugar essa expedição acabou aportando? Onde foi que eles chegaram? Quando isso aconteceu? Então, pessoal, a nossa aula é basicamente isso, tá bom? Eu peço a vocês que copiem as questões no caderno, certo? É bom copiar as questões para vocês se orientarem, para vocês localizarem melhor a atividade de vocês, tá? Sempre coloque no caderno de vocês o roteiro do dia. Você escreve lá no comecinho do seu caderno, roteiro 17 e a data da aula, 2 de junho de 2021, tá? Se organizem. Coloque as atividades de vocês de maneira legível, que eu consiga ler o que você escreveu, tá bom? Então, até a próxima aula e aguardo as atividades de vocês. Um grande abraço.